Então, gente, o tutorial de hoje é esse vestidinho xadrez para você usar no São João. E para fazer ele, eu vou usar esse tecido, que é um tecido flanelado. Tem ele também em outras estampas, mas eu gostei bastante dessa. E eu vou mostrar a etiqueta dele para vocês verem o nome e o preço. É bem baratinho, então vale super a pena. E eu vou iniciar tirando algumas medidas. Então, você vai pegar a sua fita métrica e você vai tirar as medidas que eu vou estar mostrando, tá certo? A primeira medida que eu vou tirar vai ser a medida acima do busto, ou seja, acima do seu seio. Você vai medir a circunferência e você vai ver o quanto que deu. O meu deu 84. A segunda medida que eu vou tirar vai ser a altura do seio, então eu vou posicionar a minha fita métrica do jeito que eu tô mostrando. Ela vai passar por cima do bico do peito, dessa forma, e vai até abaixo do seio, abaixo do busto. Agora eu vou tirar a medida abaixo do meu busto, né? Eu tirei a medida acima do meu busto e agora vai ser abaixo do meu busto. Desse jeito como eu tô mostrando. Você vai fazer isso em você mesma. Cada medida que você for tirando, você vai anotando no caderninho, tá, gente? Pra poder usar depois. Agora eu vou medir a minha cintura. Você vai medir a sua cintura dessa forma. Esse meu manequim, ele é um tamanho P, tá? É por isso que eu tô medindo nele, porque basicamente eu visto P, então é bem tranquilo pra mim. Agora eu vou medir o meu quadril. Eu coloco a fita métrica bem no meio do meu bumbum, por toda a circunferência. Daí eu vou arrumando a fita métrica, né? Tem que ficar bem no meio, no ponto mais alto. E aí eu vou pegar a minha medida, que no caso deu 103 centímetros de quadril. Aí agora eu vou pegar a medida da circunferência do meu braço, que vai ser pra eu poder usar pra fazer as manguinhas. A medida da circunferência do meu braço deu 27 centímetros. Após anotar suas medidas no papel, você vai dividir algumas das suas medidas por 4. No caso, todas as medidas da circunferência você vai dividir por 4. A medida que eu vou pegar agora vai ser a da altura do busto. Ela você não precisa dividir. A minha deu 15, mas por conta da margem de costura eu vou subir mais um pouquinho, deixando passando mais alguns centímetros. Daí a altura total ficou de 18 centímetros e eu vou marcar lá em cima com o meu giz. Agora a segunda medida que eu vou utilizar vai ser acima do busto. E ela eu dividi por 4, então ficou 21. Daí ali onde eu marquei, né, onde eu fiz a marcação com giz, eu vou colocar a fita métrica dessa forma, com os 21 centímetros e vou marcar. Daí, a próxima medida que eu vou tirar agora vai ser a medida abaixo do meu busto, que também foi uma medida que eu dividi por 4 e ficou com 18,25 centímetros. Eu vou arredondar para 19. Daí, essa medida é bem baixo mesmo, né, no final. Marquei também ali 19 centímetros e agora eu vou ligar, né, de uma marcação até a outra. Vou traçar uma reta. Também vou traçar uma reta ali naquela medida que eu tirei acima do busto, certinho. E em seguida eu vou cortar. Eu vou cortar deixando uma margem de costura de 1 centímetro. Essa vai ser a parte das costas. Agora eu vou arrumar o tecido e colocar essa parte das costas por cima para poder cortar a parte da frente. A parte da frente, gente, ela vai franzir, então eu preciso cortar ela com a margem de costura bem maior. Então eu vou mostrar pra vocês a quantidade de centímetros que eu passei com a minha fita métrica, olha. Eu acrescentei uns 10 centímetros, mas eu acredito que uns 8 já seja o suficiente. Então você vai colocar uns 10 ou 8 centímetros a mais, tá certo? Porque vai franzir. Ah, gente, a parte das costas eu esqueci de falar pra vocês que tem que cortar no meio. Então eu dobrei e em seguida eu vou cortar no meio dessa forma, tá? Essa é a parte das costas. Agora, gente, eu vou tirar a medida do tamanho que eu quero que fique a saia do vestido.
A medida vai começar dali abaixo do busto e vai até a altura que você quer que fique seu vestido. No caso, eu coloquei uns 55 centímetros. Então, 55 centímetros vai ser o tamanho que eu quero, né? A altura que eu quero para a saia do meu vestido. Marquei 55 centímetros ali em cima. E a partir da marcação que eu fiz ali em cima, eu vou pegar minha fita métrica e eu vou descer uns 10 centímetros. E vou fazer uma nova marcação. Eu vou mostrar melhor para vocês, né? Vou puxar mais o tecido para ficar mais aparente na câmera. E é assim, gente, aquela marcação que eu fiz, a primeira, né, ali em cima, foi a marcação da altura da saia, né? O tamanho que eu quero que fique a minha saia. Daí eu vim com a minha fita métrica e a partir dessa marcação eu desci 10 centímetros e eu fiz uma nova marcação. Daí, nessa marcação, essa segunda marcação que eu fiz, eu vou colocar a medida da minha cintura, que também está dividida por 4. Fica em 17,25, que eu vou arredondar para 18. Então, nessa segunda marcação, eu pego a minha fita métrica e eu marco ali 18 centímetros. Daí, eu vou traçar dessa forma. E agora, essa primeira marcação que eu fiz, eu vou colocar a medida que eu tirei, que é a medida abaixo do meu busto, que deu 73 centímetros, eu dividi por 4 e deu 18 e uns quebrados, mas eu vou arredondar para 19. Então, eu venho com a minha fita métrica e marco 19 centímetros ali e vou traçar dessa forma. Daí, esse traço é a medida da parte de cima do meu busto. Eu desço 10 centímetros e coloco a medida da minha cintura e traço dessa forma. Daí agora, a partir dessa medida, né, dessa linha da cintura, eu vou descer 21 centímetros e vou fazer uma marcação. 21 centímetros, tá? E vou marcar. Daí, nessa marcação, que eu desci esses 21 centímetros, eu vou colocar a medida do meu quadril. A medida do meu quadril dividida por 4, que deu 25,75. Eu vou arredondar para os 26. Daí eu vou pegar a fita métrica novamente, né? Vou posicionar onde eu fiz a marcação e eu vou traçar dessa forma. Agora eu vou ligar, né, as medidas dessa forma, formando a sainha do meu vestido. E em seguida, eu vou cortar, deixando margem de costura de 1 centímetro. Eu vou cortar duas partes dessa, tá, gente? Que vai ser a da frente e a das costas. A das costas você deixa passando 1 centímetro a mais, porque você vai depois cortar no meio para colocar o zíper. Então, deixa a parte das costas um pouquinho maiorzinha, tá? Mas enfim, agora eu vou para as mangas. Para cortar as mangas, eu vou cortar 2 retângulos, que eu já vou dizer para vocês as medidas. Então, depois que você corta as duas, eu cortei as duas com a medida do meu braço, dividido por 2. Eu coloquei a medida que eu tirei da circunferência do meu braço, dividi por 2 e coloquei aí, olha aí, ó, 27 centímetros, né? Foi a medida da circunferência do meu braço. Eu dividi por 2 dessa forma e eu marquei para poder cortar, sendo que eu acrescentei alguns centímetros, porque as manguinhas elas vão franzir. Então, eu coloquei uns 8 centímetros a mais, mas 7 é o suficiente. Após todas as partes cortadas, eu vou iniciar fazendo a parte da frente, né, a parte do busto. Daí, eu pego as 2 partes que eu cortei e eu vou começar com a parte da frente, né, que é a que vai franzir. Então, para isso, eu vou pegar 2 pedaços de elástico. A medida de cada elástico é a medida do meu busto dividido por 2. Então, a parte de cima é a medida de acima do meu busto dividido por 2. E o de baixo é do abaixo do meu busto, que também vai ser dividido por 2. Daí, a medida que ficar vai ser o tamanho do meu elástico. Eu vou começar prendendo ele
Eu vou prender o elástico lá na pontinha e eu deixei passando 1 centímetro de tecido para poder fazer essa dobra que eu tô mostrando para vocês. Então é importante você deixar mais ou menos uma margem de costura de 1 centímetro, tá certo? Depois eu vou pegar outra ponta e vou prender lá na pontinha do final do tecido. Na medida que eu for esticando, né, eu vou costurando para poder franzir certinho. Sendo que eu vou fazer melhor. Eu vou fazer uma marcação no meio do elástico. Eu vou dobrar ele no meio dessa forma, vou marcar com lápis, vou marcar o meio dele. Vou fazer isso com os 2 elásticos e também vou marcar o meio dessa minha blusinha. Então, eu vou marcar o meio na parte de cima e na parte de baixo. Isso porque vai ser melhor na hora de prender o elástico, porque vai prender o elástico certinho e o franzido ele vai ficar bem distribuído. Então, eu vou pegar novamente o meu elástico, vou prender ali na ponta da frente, daí eu vou pegar essa partezinha que eu fiz a marcação no meio e vou posicionar bem na marcação que eu fiz no meio da blusa, para ficar tudo certinho, meio com meio. E aí eu vou prender no final. Eu vou fazer isso tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, tá certo? Daí agora para costurar é simples. Eu posiciono certinho o elástico com o tecido debaixo do pé calcador da minha máquina. Coloco o ponto no ponto zigue-zague e eu inicio a costura. Eu começo tirando o alfinete, né, dando um retrocesso para firmar e eu vou costurando. Daí, na medida que eu vou costurando, eu vou esticando. Anotem que eu tô esticando e tô também puxando lá atrás. Estiquei o tecido, dou uma puxadinha lá atrás e vou costurando. Isso até o final, tá certo? Daí fica dessa forma, ó. O franzido tá bem distribuído, tá bem bonitinho. E agora é a segunda parte que eu falei pra vocês. Eu vou dobrar o tecido, vou dobrar o elástico, na verdade. Daí eu vou dobrar aquela pontinha de tecido que eu deixei passando pra dentro, pra esconder bem o elástico. Você pode dobrar primeiro o pedacinho de tecido, né? Eu acho que fica melhor. Você dobra o tecido, daí você vem e dobra o elástico. Dessa forma. E aí você vai passar uma costura. Agora você vai posicionar no ponto reto. Vai ser um ponto reto da sua máquina. E você vai passar uma costura bem no meio do elástico. Deu retrocesso. Vai dobrando o tecido, vai dobrando o elástico bem certinho e vai passando a costura. Daí você vai fazendo esse processo na parte de cima e na parte de baixo, tá? Não esquece de dar o retrocesso no final da costura. Você precisa fazer isso. Então, fica desse jeito, ó, tá bem bonito, tá bem distribuído, franzido. E olha, gente, é importante que você deixe 1 centímetro passar direitinho, porque senão ele vai ficar desse jeito, ó. A parte de baixo tá certinha, mas a parte de cima ficou escapando um pouquinho. Mas enfim, agora eu vou fazer o acabamento da parte das costas. Eu vou fazer o acabamento fazendo 2 dobras, prendendo com alfinete, pra em seguida eu passar uma costura. Na parte das costas não vai ter elástico, tá, gente? Porque eu vou colocar o zíper. Passei uma costura, ficou assim, ficou um acabamento bem bonito. A cor da linha que eu tô usando é a vermelha, então nem dá pra perceber a costura. Daí agora eu vou prender a parte da frente com a parte das costas. Então eu coloquei a parte das costas por cima da parte da frente e costurei as laterais. E você vai fazer essa costura no lado avesso, tá, gente? Tá no avesso aí. E olhem, eu passei no ponto zigue-zague pra ficar com acabamento legal, ó. Não passei no overlock, eu passei no ponto zigue-zague. Então, fica aí a dica pra quem quiser, né, que não desfie e tal, que fica com um acabamento mais bonito, você passa no ponto zigue-zague. Essa parte aí do busto, ela já tá pronta. Agora vamos pra parte da saia. Eu vou começar cortando no meio, essa é a parte das costas, tá, gente? Eu vou cortar ela toda no meio dessa forma. Daí, em seguida, eu vou vir com a parte da frente, né, da saia e vou posicionar por cima e vou costurar nas laterais. Tá do avesso, tá, gente? Fazer essa costura no avesso. Posiciono bem certinho um por cima do outro. Daí eu vou prender com os alfinetes e vou fazer a costura das laterais. Após costurar as laterais, fica desse jeito.
Agora eu vou virar, né, pro lado certo, porque tá do avesso, eu vou virar pro lado certo, pra depois eu poder costurar essa parte de cima, né, a parte do busto. E o nosso vestidinho já começar a ficar formadinho, né, bem bonitinho. Tô virando pro lado certo o vestido. Essa é a parte da frente. E agora eu vou costurar a parte do busto da maneira que eu tô mostrando. Eu vou posicionar ele desse jeito, ó. E vou prender com alguns alfinetes. Eu vou colocar costura com costura, tá? Costura da lateral com costura da lateral. E vou prender com alfinete. Aí eu vou prendendo, vou prendendo. Do outro lado também faço a mesma coisa, ó. Costura com costura. Daí você só vai prendendo com alfinete, pra depois você passar uma costura. As laterais a mesma coisa. Prontinho, após prender tudo com alfinete, você vai passar uma costura por toda essa parte. E após passar uma costura, ó, eu passei uma costura reta de uma ponta até outra. Fica desse jeito. Já tá quase formadinho o vestido. Daí agora, eu vou colocar o zíper na parte das costas. Para costurar o zíper não é complicado, eu já ensinei aqui. Também no meu Instagram eu ensinei a colocar zíper invisível. Então, caso você ainda tenha dúvidas, tem um vídeo lá no Instagram. Eu só vou posicionar o meu zíper onde eu quero. Daí eu vou virar ele, né, certinho. Essa é a parte da frente. Eu vou abrir ele dessa forma. E agora eu vou virar as costas dele. Essa é as costas do zíper. Daí eu vou pegar o lado direito do zíper e vou posicionar no lado esquerdo do meu vestido. Dessa forma que eu tô mostrando, ó. Em seguida, eu vou prender com alguns alfinetes. E para costurar o outro lado, eu vou virar ele dessa forma, ó. Eu viro ele pro lado certo, né, o zíper pro lado da frente, e em seguida eu viro ele de novo, desse jeito, e prendo com alguns alfinetes também. Novamente, eu aviso, caso você não tenha entendido, né, como colocar o zíper, no meu Instagram tem um vídeo onde eu ensino melhor, tá certo? E no vídeo daqui, onde eu ensino a fazer a saia com um casaquinho xadrez, eu também ensino a colocar o zíper invisível na saia. Agora eu vou costurar. Ah, gente, eu deixei essa pontinha passando porque depois eu vou cortar, tá certo? Porque o limite do zíper é nessa partezinha aí. Daí eu não vou dobrar essa pontinha que ficou, porque eu já fiz o acabamento. Então não tem como eu dobrar, daí eu vou cortar, tá certo? Mas enfim, eu vou trocar o pé calcador da minha máquina. Tá o calcador comum e eu vou colocar o calcador de colocar zíper. Não é ainda o de colocar zíper invisível, né? Porque tem o específico, mas como eu só tenho esse em casa, eu uso esse mesmo. Posicionei e agora eu vou costurar. A costura que eu faço é uma costura bem rente aos dentinhos, tá certo? O zíper invisível você tem como afastar um pouquinho os dentinhos pro lado para a costura ela sair mais invisível possível. Então você vai na medida que você for costurando, você vai afastando esses dentinhos pro lado. Eu vou mostrar melhor para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Ó, você vai afastando os dentinhos e vai passando a costura. Vai abrindo bem e vai costurando. Isso até o final, tá certo? E no final da costura você dá o retrocesso. Chegou no finalzinho da costura, com cuidado você dá o retrocesso. E aí eu fiz a mesma coisa do outro lado. Depois que eu fecho o zíper, ele fica bem certinho. Ó, fica bem legal. E agora eu vou fechar essa parte de baixo do vestido que ficou aberta. Ah, antes eu vou cortar a pontinha, né, que ficou passando.
Daí eu corto. Corta com cuidado, tá, gente? Cuidado pra não bater no tecido e acabar cortando o tecido. Daí fica desse jeito, fica bem certinho. E agora eu vou fechar essa parte de trás, né, que ficou aberta. Pra isso eu vou virar o meu vestido do avesso. E eu vou juntar dessa forma. Em seguida eu vou prender com alguns alfinetes pra eu poder fazer a minha costura. E olha, gente, a costura, ela vai até aonde acabou a costura do zíper, tá certo? O finalzinho da costura do zíper vai ser onde você vai parar a costura. Daí eu fiz, né, a costura, ficou fechadinho, passei no ponto reto mesmo. E aí tá a parte das costas pra vocês verem. Agora, pra finalizar, eu vou fazer as manguinhas. Eu vou pegar as mangas que eu cortei e eu vou colocar zíper da mesma forma que eu coloquei anteriormente. Eu vou colocar o zíper só na parte de cima. Na parte de baixo, eu vou fazer o acabamento normal, porque eu só quero que fique franzidinho na parte de cima. Mas se você quiser que fique franzidinho embaixo, é opcional. Mas eu só vou fazer o acabamento fazendo 2 dobras dessa forma que eu tô mostrando, tá certo? Vou prender com alguns alfinetes. Daí eu vou prender o elástico, como eu fiz anteriormente. Em seguida eu costuro. Após costurar vai ficar assim, ó. O elástico só ficou em cima, a parte de baixo é o acabamento. E eu fechei passando uma costura. Você vai fazer a mesma coisa na outra manguinha. Prontinho, já estão prontas. Agora você vai costurar elas no seu vestido. Então eu vou pegar, vou posicionar certinho e vou colocar costura com costura, tá? A costura da lateral do meu vestido com a costura da lateral da minha manguinha. Vou posicionar costura com costura, vou prender com alfinete e vou passar uma costurinha bem aí nessa parte para poder prender as manguinhas no vestido. Você vai fazer isso dos 2 lados. E também não vamos esquecer de fazer o acabamento do vestido, né? Na parte de baixo do vestido, que tá sem o acabamento. E para fazer o acabamento do vestido é muito simples, é do jeito que eu sempre faço. Eu vou fazer 2 dobrinhas, virei ele do avesso, né? Vou fazer 2 dobrinhas e vou prender com alfinete. Isso por toda a volta do vestido. Prende tudo com alfinete dessa forma. E agora eu vou costurar tudo. E tá pronto, gente, o vestidinho. Eu gostei muito do resultado, ficou muito lindo no corpo. Espero muito que vocês tenham entendido e qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, tá certo? Ou você pode me perguntar lá no meu Instagram, que eu respondo. É isso, gente. Beijos, tchau, tchau. Se você gostou, se inscreva no canal, curte e até o próximo vídeo.